pequeno menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Transparecer para os outros quem nós somos, quando na verdade nós somos completamente diferentes. A Bíblia relata uma história muito parecida com isso. Eu vou falar de José, mas antes de falar de José, eu preciso falar da família de José. Você conhece a história? Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E em você eu farei benditas todas as nações da terra. Eu vou abençoar você, eu vou te dar um filho. Você conhece o contexto? Abraão não podia ter um filho, mas Deus deu Isaac. Isaac, ele teve Esaú e Jacó. E Jacó, o pai de José, o que ele fez para ganhar a bênção de Isaac? Ele enganou a Isaac. Primeiro ele enganou o irmão, né? Trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Você conhece a história? E ele enganou também quem? O seu pai. Induzido ali pela sua mãe, ele foi lá, colocou pelo no corpo, porque ele era liso. Esaú já era mais peludo, e recebeu a bênção do pai. E então, depois que ele fez isso, ele precisou fugir, porque o irmão disse o seguinte: olha, Jacó, deixa só o papai descansar, deixa ele morrer que você vai ver. O próximo é você. Você me enganou e isso não vai ficar barato. E Jacó então iniciou agora a sua fuga. E no meio da fuga, no meio da tragédia, no meio do pior momento da vida de Jacó, quem resolve aparecer? Deus. Ele estava ali no lugar, eu imagino que passava na cabeça dele, fugindo para um lugar desconhecido, para parentes que ele não conhecia, sem saber o que viria pela frente. E ele então teve um sonho, e ele viu uma grande escadaria. E essa escadaria ele via anjos subindo e descendo. E ele nomeou aquele lugar como a casa de Deus, Betel. Na fuga de Jacó, Jacó fez um pacto com Deus.
Queridos, Deus, Ele é perito em mudar histórias de fracasso em grandes histórias de sucesso. Porque o que se passou daquilo ali, você conhece a história. Jacó trabalhou duramente. Ele queria se casar com Raquel, mas o que o sogro dele, muito esperto, fez? Embebedou ele, e na noite do seu casamento ele se casou com quem? Com Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos até se casar com Raquel e realizar então o seu sonho. E quando ele trabalhava, ele pegava ali as ovelhas lisas e ele falava assim para o seu sogro: olha, as lisas que nascerem são minhas e as listradas são suas. E aí Deus fazia nascer mais lisas que listradas, porque ele trabalhava e tudo que ele colocava a mão prosperava. Então o sogro vinha desfazer o negócio: não, vamos fazer o seguinte, fique com as listradas, eu fico com as lisas. E aí começava a nascer mais listradas, porque Deus era com ele. Às vezes nós tomamos prejuízo na vida, em vários sentidos, e a gente quer retribuir na mesma moeda, e a gente se esquece que a retribuição não nos pertence. A retribuição pertence a Deus. É Ele quem está no controle da história. E Jacó viu Deus o abençoar de maneira tão grande, que o sogro dele falou assim: olha, Jacó, não tem jeito contigo não. Pega tuas coisas, vai embora, porque já deu, você já casou com as minhas filhas, já tem tudo que você podia conquistar, agora vai viver sua vida. E aí, no decorrer da história, ele voltou com 12 filhos, José era o 11º, e Esaú recebeu. Eu não quero focar em Jacó, mas agora eu quero focar em José. A Bíblia descreve José como um rapaz puro, um rapaz gentil, um rapaz diferenciado. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E aí a história ganha uma outra conotação. O versículo 12 em diante diz assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentavam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e trazemos notícias. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã.
De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Até aqui por enquanto. Queridos, a história, você conhece a história, José, desde o seu nascimento, ele contava com a simpatia do seu pai. Ele era um jovem diferenciado e ele tinha sonhos. E nós que conhecemos a história, nós sabemos que esses sonhos não provinham da cabeça de José. Era Deus quem dava esses sonhos. Deus estava adiantando para José o que seria o curso da sua vida. Sabe, isso me faz pensar que José, desde os primórdios, ele viveu intensamente o sonho de Deus. Deus estava dando a José, estava dando a sua família, e o pai, quando ouviu o sonho, a palavra de Deus diz que ele considerava com ele aquilo. Ele ouvia aquilo, ele se lembrava da promessa que Deus havia feito a Abraão, que Deus havia repetido a Isaac e havia dito a ele a bênção. E queridos, José então, ele viveu o sonho que Deus escreveu para ele. É claro que eu não quero levantar a bandeira aqui da predestinação, não é esse o meu intuito. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem uma vida, Deus tem um estilo de vida, Deus tem um caminho traçado para nós. Nós temos as nossas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas meu jovem, eu quero falar ao seu coração, Deus tem um plano extraordinário. Isso pode soar como um jargão, mas essa é uma grande verdade, é uma verdade imutável. Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Deus tem um chamado especial para todo cristão, para testemunhar a favor do teu reino, para evidenciá-lo aqui nessa terra, para ser diferente, para andar na contramão do mundo. É exatamente isso. Não é um caminho fácil, não é um caminho que em alguns momentos não é tão agradável, mas é um caminho vitorioso. E José escolheu trilhar por esse caminho, o caminho do chamado de Deus para si. José era um jovem interessante. José, ele tinha conteúdo. E jovem, você precisa ter conteúdo. Às vezes eu converso com alguns jovens lá do meu distrito, pastor, e eles falam: pastor Douglas, eu tenho dificuldade, porque eu já estou aí com 23, 25 anos, ainda não tenho uma namorada, não tenho um emprego. E eu às vezes pergunto: mas o que você faz do seu tempo útil? E eu gosto de jogar videogame, eu gosto de assistir série, né? Eu gasto meu tempo fazendo isso. Falei: você não vai longe, cara. Não é esse o caminho. É lógico, a gente tem que ter entretenimento, a gente tem que ter diversão, mas você precisa crescer, você precisa conhecer, você precisa a cada dia adquirir mais cultura, conhecimento. José era um jovem interessante, ele falava e as pessoas gostavam da sua presença. José tinha algo que todo cristão tem, o diferencial. Não olhava a vida simplesmente como: eu quero realizar os meus sonhos, eu quero alcançar ali os meus objetivos particulares, financeiros, acadêmicos. José sabia que Deus havia feito um chamado especial para ele. José sabia que Deus havia estabelecido para ele uma meta, e a meta de José era liderar o seu povo no momento mais crítico da história. E talvez eu esteja falando aqui para líderes que no futuro serão líderes dessa igreja, e que guiarão a igreja talvez no momento de maior crise. Mas houve um preparo, havia princípios e valores no coração de José que nortearam toda a sua vida. Nós vamos estudar, nós vamos extrair lições ao longo dessa semana, mas eu quero focar hoje nos sonhos que José teve. Todos os sonhos dele indicavam que o desfecho da sua história era de estar à frente do povo de Deus e de ser um caminho de salvação, de ser a solução dos problemas do seu povo. Quais são suas perspectivas de futuro? Quando você se olha daqui 5, 10 anos, onde você se imagina? Onde você vai estar? Meus queridos, José, ele, desde quando era jovem, a palavra de Deus diz que ele contava com a simpatia de seu pai, e o seu pai havia lhe dado umas vestes bem bonitas, vestes coloridas, né? Vestes talares. E quando a gente analisa a história, essa é uma pintura egípcia de 1700 anos antes de Cristo, e você pode ver aqui à frente, tem um homem com uma oferenda ali, e ele tem uma veste colorida. Tem uma imagem melhor, essa é uma imagem feita por computador, otimizada pelo computador. Esses de pele mais escura na frente são egípcios.
E você pode perceber que os que estão atrás, eles têm uma pele mais clara. Essa pintura é da época que o povo hebreu vivia no Egito. E você pode perceber que o que está à frente, os líderes de cada clã, ele tinha uma veste colorida que cobria ali o seu corpo. Naquela época, quando o pai de José dá a José uma veste talar colorida, ele estava dizendo assim: José, você será o líder desse clã. Você começa a perceber o porquê que os irmãos agora ficaram enciumados? Além de, a preferência não era só porque ele era mais bonitinho, porque ele era filho da mulher que ele amava, e não é só por isso. Ele estava dando a proeminência para José, dizendo: você vai liderar esse clã, você vai ser o líder dessa família. Só que Israel até então não tinha visto ainda, num olhar mais amplo, de que ele não só lideraria aquele clã, ele não só lideraria aquele povo, mas ele lideraria toda uma nação. Ele salvaria toda uma geração. E é por isso que o coração daqueles homens, dos irmãos de José, eles estavam ali aflitos e ao mesmo tempo enciumados pelo que o José havia recebido de seu pai. Nós recebemos um chamado diferencial de Deus. Não é que nós somos melhores. A igreja adventista do sétimo dia, o povo remanescente do Senhor, os jovens dessa igreja, todos nós recebemos um chamado para ser luz nesse mundo de trevas, tenebroso. Nós recebemos um chamado para nós pregarmos o evangelho e levantar um povo que aguardará Jesus Cristo voltar. E sabe, hoje existem muitas pessoas sinceras sendo enganadas lá fora. Existem muitas pessoas procurando o caminho da salvação. E Deus deu a nós um poder extraordinário de poder conduzir essas pessoas até Ele. Essas vestes talares, esse chamado para liderar, ele é feito a cada um de nós. Lá na sua faculdade, no seu ciclo de amizades, aonde você está, aonde você exerce influência. Deus quer, através de você, fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer a liberdade, de conhecer aquilo que um dia te salvou. O chamado de José era um chamado especial, porque José, ele é um tipo, ele exemplifica aquilo que Jesus veio fazer por nós. Jesus veio prover salvação. E queridos, a salvação pode chegar na vida de muitas pessoas, através de mim, através de você. Você pode ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Elas podem enxergar a Cristo através das suas atitudes. Nós estudamos isso ao longo da semana. Através das nossas ações, um evangelho prático, um evangelho verdadeiro. José recebeu os seus valores e esses valores nortearam toda a sua vida. E nos momentos de severa provação, lá estava José com os seus valores. Vamos parar para refletir numa coisa. A gente está contando aqui a história de José e pode ter passado desapercebido para você, mas tem uma parte do trecho da história que ela sempre me coloca uma pulga atrás da orelha. Não sei se você já percebeu. No capítulo 37, lá no versículo 15, diz assim, olha, vou ler de novo. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Olha que coisa intrigante. José foi chamado pelo seu pai e falou assim, olha, ele já tinha esse costume de trazer as informações para o pai sobre o que os irmãos faziam. E aí o pai falou assim, olha, vai lá no vale de Siquém, aonde eram para eles estarem, e veja o que seus irmãos estão fazendo. E ele foi até Siquém, só que ele não encontrou ninguém. Os irmãos haviam saído de Siquém e ido para Dotã, cerca de 13 quilômetros dali. E aí ele encontra um homem. A Bíblia não diz quem é esse homem. Ela não vai falar depois quem é esse homem. Ela não diz antes quem é esse homem. Ela só diz que é um homem. O homem encontrou José ali e falou assim, o que você está procurando? Ele falou, estou procurando meus irmãos. Ah, eles foram para Dotã. E José, que estava errante, o texto diz isso no verso 16, José que estava andando, ou seja, sem um destino, estava perdido, ele foi direcionado por esse homem. José não sabia, mas o conselho desse homem ia mudar toda a sua história. Aquele homem talvez também não sabia, mas o conselho que ele havia dado para José ia mudar a história de um povo, de toda uma geração.
José vai então para Dotã, e há uma outra experiência muito interessante que acontece em Dotã. A cidade de Dotã, ela ficava num vale, e havia montanhas ao redor dela. O outro evento que acontece em Dotã, que é marcante, é no momento que Eliseu estava ali junto com Geazi, e os reis da Síria cercaram a cidade de Dotã, e Deus então fez um milagre, fez com que o exército sírio não os atacasse. Dotã ficou marcado por isso. Mas naquele momento, José vai para Dotã, e quando ele chega lá, os seus irmãos o aprisionam, jogam na cisterna e o vendem para os seus mercadores. Não foi acaso que colocou aquele homem ali. Não foi uma coincidência. Isso foi uma providência. A narrativa histórica do Antigo Testamento, ela nos ensina em vários momentos um leve controle de Deus da história. Não é que Deus manipula a história, não é isso. Como eu disse, Ele nos dá liberdade de fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas geram consequências. Mas no longo do Antigo Testamento, a gente percebe na narrativa histórica, que Deus, Ele vai criando situações para que o plano dele aconteça. Então, queridos, talvez você olhe para a sua situação agora, você é jovem, que talvez estude numa universidade secular, que é bombardeado, que é atacado a todo instante, a sua fé é zombada, é ridicularizada. Acredite, Deus não colocou você ali à toa. É óbvio que o plano de Deus é que todos nós cresçamos no nosso conhecimento da nossa fé, e se a gente puder estudar na universidade confessional, na universidade adventista, louvado seja Deus, mas essa não é a realidade de todos, e não significa que não é o plano de Deus que você esteja em outra universidade, mas que você seja a voz de Deus lá, que você seja o enviado de Deus, que o chamado que Deus fez para você, que ele se torne cada vez mais evidente, que você seja o diferencial, que você seja a luz, que você cause contraste ali. José foi para o Egito, um lugar diferente, um lugar inóspito para ele, um lugar de deuses pagãos, mas em todos os momentos da sua vida, em todas as provações que ele passou, José foi fiel. Talvez você me pergunte, mas pastor, e como que eu vou conseguir lidar com a discriminação dos meus amigos sobre a minha fé? Essa é uma realidade. Tá bom, eu aceito o chamado de Deus, eu vou lá testemunhar, eu vivo a minha fé ali, mas e se os meus amigos me discriminarem? E talvez você enfrente isso. Talvez eu estou falando aqui para algum irmão que na sua empresa enfrente isso também. Ah, pastor, eles ficam me zombando porque eu guardo o sábado, porque eu não tomo café, porque eu não como carne de porco. E eles me ridicularizam o tempo todo. Eu não quero esgotar a resposta dessa pergunta, porque é uma pergunta muito profunda. Mas eu queria contar para vocês um testemunho. Meu primeiro chamado foi para a cidade de Campinas. E quando me deram o desafio que eu tinha, me disseram assim, olha, tem um bairro de Campinas chamado Barão Geraldo, 85 mil habitantes, e lá tem um grande problema, a mensagem não consegue penetrar. 60% do bairro são condomínios fechados, os outros 40% é composto por estudantes ou professores da Unicamp. Então, secularismo ao extremo. E lá é muito caro para se ter uma igreja. Sua missão é ir lá e começar uma igreja. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Um lugar desafiador. E aí eu fui na universidade e eu tive uma ideia. Eu pensei, bom, tem 32 mil estudantes ali. Não é possível que não tenha um adventista. E aí comecei a espalhar cartazes na universidade. Se você é adventista, deixei o meu WhatsApp ali, o meu telefone, e de repente comecei a receber mensagens. Olha, eu sou adventista, está tendo alguma igreja, algum movimento, eu quero participar. E nós reunimos aqui, olha, esse grupo aqui, é o grupo de estudantes, aqui na ponta está eu e minha esposa. Nós tínhamos lá 22 estudantes adventistas estudando na Unicamp. E aí um pequeno grupo foi formado ali, começava a se reunir às sextas à noite na biblioteca, estudando profecias, estudando criacionismo. E sabe, eu aprendia muito com eles. Esse rapaz que está aqui, ó, que está lá em cima, na ponta, o moreno, esse ali, olha, o Moisés. Moisés estava fazendo doutorado em engenharia química. Tinha um português, o Nelson, que está na ponta de cá, do lado do pastor Erlo Brau. Ele era PhD em química, era professor lá. Então esses camaradas começaram
a mostrar dentro da área deles o porquê eles acreditavam em Deus. E isso começou a trazer alunos que não eram adventistas. E teve reuniões de nós fazermos lá com 50, 60 pessoas. Eles mostravam, e eu aprendi muito. Eu estudei teologia, eu não estudei química. E eu comecei a aprender as verdades de Deus sobre um outro prisma. E esse grupo foi um grupo abençoado. Nós fizemos vários eventos lá. Aí a gente está, eu e Moisés, pregando alguns cartazes de uma feira de saúde que nós fizemos lá, para atrair as pessoas. Nós fomos lá no Hospital do Câncer, Hospital das Clínicas lá, fazíamos um trabalho de visitação. E sabe, eu tive uma das experiências mais grandiosas do meu ministério, quando nós íamos na ala infantil do Hospital do Câncer, do Boldrini. E a gente ia algumas semanas, a gente fazia brincadeira com as crianças. E quando a gente voltava na outra semana, a gente sentia falta de algumas crianças. E a gente perguntava para eles o que aconteceu. E os médicos diziam, eles morreram durante a semana. E sabe, aquilo foi muito marcante para mim, porque eu vi que o meu problema era muito maior do que eu imaginava. Eu pensava assim, bom, precisa de uma igreja aqui, então eu tenho que encontrar membros, eu preciso encontrar interessados. Só que quando eu comecei a rodear a cidade, o bairro, eu percebi que o mundo estava morrendo. E que o problema era muito maior, o problema moral era muito maior. A necessidade não era de um pastor, era de milhares de pastores ali. A necessidade do povo de Deus era imensa, então o chamado era muito maior do que eu imaginava. E quando você começa, queridos, a olhar ao seu redor, você percebe da grande missão e do grande chamado que Deus tem para você. É muito maior do que você imagina. E lá, a gente se reunia, tinha um quintal de um irmão lá, o irmão Valdemir, e ele cedia ali a garagem dele, a gente fazia os pequenos grupos. E era muito gostoso a gente contar as histórias e ouvir como que eles testemunhavam fortemente ali quando a fé deles era atacada. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, eu queria compartilhar com você. Eu dividi essa resposta em 4 tópicos. O primeiro deles é o seguinte: seja digno de confiança. Você tem uma imagem a zelar. As pessoas esperam o diferente de você. Você tem a oportunidade única, de marcar a vida de alguém com proporções eternas. Então seja alguém digno de confiança. Tenha credibilidade. Eu procurando um professor lá, e o professor adventista, físico, o pessoal falou assim, ele é aquele das ações sociais. Puxa, como isso me deixou feliz. Falei, é esse mesmo que eu estou procurando. Homem de Deus. Seja digno de confiança. O segundo ponto, busque sempre a excelência. Eu gosto de dizer isso, eu aprendi isso na comportagem. Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Você sonha ser médico, seja o médico. Você sonha ser advogado, seja o advogado. Busque sempre a excelência. Procure mostrar, como os jovens ali na Babilônia, que você é diferente. Se destaque, procure crescer, não se acomode. Você não é igual aos demais, o seu chamado é maior. Terceiro ponto, se disponha sempre a ajudar, seja uma mão amiga, sabe? Eu via a atitude dos jovens ali da Unicamp, eles estavam sempre dispostos. José era assim. José estava na prisão, ele foi uma bênção na prisão. José se tornou o governador do Egito, ele foi uma bênção para o Egito, ele foi uma bênção para as nações vizinhas. Sê tu uma bênção onde você for, se dispõe a ajudar. E o quarto e não menos importante, saiba dar razão para a sua fé. Diga para as pessoas o porquê você crê. Naquele contexto ali, naquele ambiente, nós tínhamos muitos confrontamentos. Às vezes as pessoas vinham e nos questionavam e queriam, minimizar a nossa fé, mas eu via ali a forma como os meninos se comportavam e era maravilhoso ver aquilo. Ou como eles eram fundamentados na sua fé. Não se contente com arroz com feijão. Escave, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Procure aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Ore, busque a Deus, estude a sua palavra, se alimente dela. Nós estamos vivendo numa guerra, literalmente, é uma guerra ideológica, é uma guerra em todos os sentidos, uma guerra moral. Às vezes a gente pergunta para o adventista do sétimo dia por que ele é adventista. E ele não sabe explicar. Por que você guarda o sábado? E aí dá aquele,
você engole seco. Por que você não come carne de porco? Ah, porque empelota a minha pele, né? Já inventa uma desculpa. Não, ter razão da sua fé. Mostre para as pessoas o porquê você crê. Ellen White diz assim: o Salvador se misturava com as pessoas, mostrava simpatia por elas, ministrava as suas necessidades, conquistava a sua confiança, e então dizia: segue-me. Esse era o método de evangelismo que Cristo usava. Ele era relevante para as pessoas, ele andava com os marginalizados, ele se preocupava com as pessoas, ele entrava na esfera dela e ali vivia as dores que ela sentia, ele sentia as suas dores, ele tinha compaixão, e depois de sanar suas necessidades, ele dizia: segue-me. A gente quer, eu falava agora na classe de jovens, a gente é meio soberbo, né? A gente quer ali através do estudo bíblico, uma audiência de 40 minutos em que você impõe a sua fé para as pessoas, convertê-las. Veio muitas pessoas assim para a igreja, mas pelo milagre de Deus, pela misericórdia de Deus, porque não é isso que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é você se importar com ela de fato, é você amá-la ao ponto de dizer para ela: olha, eu não quero que você se perca, eu quero que você vá para o céu. Eu te amo tanto que eu quero que você viva a liberdade que eu tenho, eu quero que você prove da alegria que eu tenho de ser cristão, de viver com Jesus. E na prática você vai mostrando à pessoa o que é ser um cristão de verdade. Jesus, depois de ganhar a confiança, de ser alguém com credibilidade, com confiabilidade, então ele dizia: segue-me. Isso era natural. A gente vê o caso de Levi Mateus, ele só falou: segue-me, e ele foi. Mas o que antecedeu a essa reação nele? O que ele ouviu? O que ele viu? A Bíblia não conta. Mas é muito fácil você pensar nisso. O que ele viu de Jesus? Não é da noite para o dia que nasce essa fidelidade. Ela é construída, ela é evidenciada, ela é fomentada, alimentada por boas evidências, por conhecimento, por convivência. É dessa forma. Eu estou terminando. E a segunda pergunta que você pode me fazer: pastor, como eu posso descobrir qual é o sonho de Deus para a minha vida? Como que eu consigo descobrir isso, pastor? Parece tão subjetivo, né? Deus tem um sonho para você, Ele tem um sonho para todo mundo. Mas como que eu posso descobrir o meu, a minha vocação? Como é que eu posso descobrir o meu caminho? Está aqui a resposta, ó. Pode parecer uma resposta genérica, mas não é. A resposta está na palavra. Hoje eu me irrito, sabe por quê? Porque eu abro as redes sociais e eu vejo que está na moda dos coachings, né? Todo mundo é coach de alguma coisa. Olha, você pode vencer e tal. Se tiver algum coach aqui, não tem nada contra você. Essa é só a minha opinião. Mas qual o coach que a Bíblia me dá? Como que a Bíblia me conduz? Sabe? A moda autoajuda, né? A gente viu o conceito ali do frasco de óleo para ferrugem, é o mesmo. Nós não podemos nos ajudar, o nosso problema é muito maior do que a gente imagina. Nós não temos a resposta para isso. Só Deus tem a resposta para isso, para esse problema moral que se instalou em nós, esse câncer maldito chamado pecado, que nos torna egoístas, que nos torna alheios aos problemas dos outros. A grande verdade é que quando eu me encontro com Jesus, eu vejo uma vida de um Deus que abandonou seu trono de graça, que se humilhou a se tornar um ser humano e viveu a vida toda se preocupando com a salvação dos seres humanos. E ele diz o seguinte: olha, você quer ser meu seguidor? Você quer ser cristão mesmo? Então faça o que eu fiz. Ame as pessoas a ponto de você sacrificar por elas. Dê o seu melhor para que outros tenham a oportunidade que você teve de me conhecer. É um desafio tremendo, mas a Bíblia tem a resposta para nós. Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Sabe aquele leve controle de Deus na história? É isso que Ele vai fazer por você. Você vai olhar para o cenário e falar: Deus está querendo me dizer alguma coisa. É aqui, ó, é essa oportunidade. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Eu vou dar um exemplo prático. Alguém aqui já surfou na vida? Opa, tem um surfista aqui. É um dos esportes, acho que mais gostosos que tem. Maravilhoso. Eu me aventurei há uns bons anos atrás. Mas é interessante porque você consegue numa aula de surf, você consegue se equilibrar, ter o time da onda, você consegue pegar isso, você consegue aprender isso de fato. Só que tem uma coisa que você não controla.
E aí, surfista, o que é? A onda. Você controla tudo, a prancha ela se torna parte do seu corpo. Você faz manobras assim, sabe, com um tempo assim extraordinário. Nosso cérebro é incrível. Só tem uma coisa que você não consegue controlar, é a onda. E às vezes o surfista fica ali, olha, horas esperando a onda. Horas e horas e horas até que ela vem. E quando ela vem, ele faz aquela manobra. E aí ele se torna igual esse cara aí, ó, fera. Mas a onda, quem manda é Deus. Você pode se preparar. E os coaches vão dizer por aí, não existe sorte. O que existe é quando vem a oportunidade você está preparado. Legal. Mas quem é que dá a oportunidade? É Deus. Porque é Ele quem controla a onda. A nossa vida não é uma série de coisas aleatórias que vão acontecer, não existe seleção natural. Deixa eu dizer para você, existe uma palavra que é providência, que é plano divino. Todas as coisas acontecem, a Bíblia diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando você acredita nisso, você consegue perceber a mão de Deus atuando na sua vida. A última pergunta de hoje é a seguinte: pastor, comigo é diferente. Sou pobre, feio e corintiano. Será que tem jeito? Pobre e feio Deus resolve. Corintiano, se você não se converter, não vai para o céu não. Não, brincadeiras à parte aí. O mundo vai dizer para você que você foi condicionado a ser quem você é. Eu nasci num bairro pobre. Os jovens iam para a criminalidade. Só tinha esse caminho. Eu podia ser um traficante, podia estar morto hoje. O meio era muito forte, a influência, de fato era. Era quase que impossível se desgarrar das mãos do crime. Mas Deus me resgatou. Porque o que é impossível para homem não é impossível para Deus. Quando você consegue, você adquire a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, de perceber o que vem dele e o que não vem dele. Você se entrega por inteiro e você passa a viver o sonho de Deus. Eu gosto muito da história do Ben Carson por isso. Tinha todos os motivos para ser um fracassado. Era o pior aluno da sua classe. Mas ele se tornou uma referência no mundo todo. Uma história de superação. A mãe dele disse o seguinte: olha, filho, eu não me conformo em você ser igual aos outros. Eu não me conformo pelo fato de nós sermos pobres, de você ser o pior da classe. Você vai ler 2 livros por semana, você vai estudar, você vai crescer no seu conhecimento. E se eles fazem 100%, você vai fazer 300 ou 400%. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem quer, encontra o meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. E é muito fácil encontrar desculpas. Porque eu não consigo chegar na hora da escola sabatina, porque tem aquela correria. Mentira! Acorda 5 horas então, acorda 6 horas. É para Deus. Se fosse para a gente ir lá receber 150 mil reais, puxa, a gente acordava 3 horas. Nem dormia, ficava lá na porta, acampava. Tem gente que acampa aí, né? Levanta. Então, queridos, se a gente ficar só dando desculpa, a gente sempre vai fugir das nossas responsabilidades. Não permita que isso aconteça com você. Não se condicione a ser um fracassado, porque o fracasso é inatividade. A gente cresce com os nossos erros, a gente aprende com eles. Eu quero terminar dando um exemplo. Digamos que aqui tem o Mateus. O Mateus é introspectivo, gosta de números e é bom em cálculos. Para melhorar os seus pontos fracos, decidiu fazer jornalismo. Vai ter sucesso esse rapaz? Provavelmente não. A chance dele ter sucesso é mínima. O cara gosta de cálculos, gosta de números, vai fazer jornalismo? É introspectivo, não gosta de falar ao público? Agora, a Bianca é elogiada por sua personalidade atraente, é extrovertida e decidiu estudar comunicação social. Está no caminho correto? Então, tenha no mínimo essa sensibilidade. Veja o que você tem de bom, porque Deus extrai o que há de melhor em cada um de nós. E Ele usa. E sabe, não é só no púlpito que a gente prega o Evangelho. É sendo um grande profissional. É sendo um profissional íntegro, honesto, transparente. Fazendo o bem. Fazendo o que as pessoas não fazem. Indo além do que se espera de você. É assim que a gente evidencia Cristo. E por fim, eu quero dizer para você não ser um pato. Eu, quando jogava bola, o pessoal me chamava de Pato. Mas não é por causa do Alexandre Pato não, viu?
É porque eu era ruim mesmo. E não tem nada contra o pato, mas dizem por aí que o pato, ele nada mal, ele voa mal, ele anda mal e ele corre mal. Você já viu um pato correndo? Ele rebola ali, ele não consegue, é uma coisa horrível, né? Não seja um pato, não se acomode, não se contente com a sua situação. Tenha um plano de vida. Diga para você, para onde você está indo, o que você pretende para a sua vida. Quem não tem um destino, não sabe onde chegar, não vai a lugar nenhum. Fica sempre parado, fica sempre inerte. Não é esse o plano de Deus para você. Quais etapas você precisará para cumprir até chegar lá? O conselho de Ellen White quisera que o exemplo de José fosse seguido por todos aqueles que alegam ser sábios. Eu gosto de pensar que quando nós olhamos para a nossa história e nós vemos o direcionamento de Deus, nós vemos a mão de Deus, nós não precisamos temer o que vem pela frente. Quando você considera a vontade de Deus, por mais desafiador que seja o seu futuro, você será vitorioso. Amados, eu termino com essa ilustração. No passado, a Escócia não tinha ovelhas. Eles não tinham ovelhas porque, como é uma ilha ali, eles tinham dificuldade de criá-las. Então eles exportavam ovelhas ali da Inglaterra para a Escócia. Só que aconteceu uma coisa bem interessante. No meio do percurso, tinha um lugar que havia um nevoeiro. E o pessoal dizia que tinha um fantasma nesse nevoeiro. Porque sempre quando passava nesse nevoeiro, as ovelhas começavam a balir cada vez mais forte. E algumas pulavam no mar e sumiam. E muitos não gostavam de fazer esse percurso por conta desse nevoeiro. Então um dia chamaram um especialista para avaliar ali o que estava acontecendo. E foi curioso porque quando eles estavam navegando e chegaram naquele ponto da viagem, as ovelhas começaram a balir, os barcos começaram a balançar, quase que virando. Algumas ovelhas pularam desesperadamente no mar. E sabe o que os marinheiros fizeram? Correram, se esconderam. E então, o homem, o especialista, começou a sorrir, né? E ele dava gargalhadas altas e rindo dos marinheiros, rolava ali no chão do navio, sorrindo. Então, os marinheiros vieram meio desconfiados ali, se aproximaram dele. Perguntaram para ele: mas por que você está sorrindo? Qual que é a graça aqui da situação? A situação é tenebrosa. E ele falou assim: feche seus olhos. E eles fecharam os olhos. Agora dê uma respirada bem profunda. E eles respiraram. Estão sentindo o cheiro? De que vocês estão sentindo o cheiro? E eles perceberam que o ar úmido do nevoeiro fazia com que o cheiro do pasto chegasse doce aos seus olfatos. Então, eles descobriram que as ovelhas ficavam desesperadas porque a viagem durava 5 dias. E durante 4 dias, elas estavam ali confinadas, presas, comendo ração, comendo palha seca. Mas agora, ao se aproximar da Escócia, elas conseguiam sentir o cheiro do pasto verdejante. E elas não se contentavam mais com a ração que tinha naquele navio. Se você parar um segundo na sua vida e fechar os seus olhos e respirar fundo, você vai conseguir sentir o cheiro do pasto verdejante da Nova Jerusalém. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. Não se contente com o que o mundo oferece. Não se contente com o sucesso profissional e pessoal que o mundo diz para você que é. Não é esse o sucesso. Sabe, o que Deus tem para você, as realizações que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, é muito maior. O cheiro é mais doce. Por que se contentar com a palha desse mundo, se a gente tem o pasto fresco da vida eterna? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. E que as escolhas que você vai fazer, que vão nortear a sua vida, que elas possam ser focadas no céu e não na terra. Que Deus ilumine você.
Vamos entoar o hino 555 até então. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Amém. Ó Deus, nesse momento, colocamos nossas vidas nas tuas mãos, como oferta, meu Pai, de adoração ao teu nome. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a sua voz, a sermos as suas mãos, a sermos mais relevantes nesse mundo, Senhor. Amém. Ajude-nos, ó Pai, a viver um evangelho prático, e aonde quer que nós estejamos, meu Pai, que as pessoas possam enxergar o Senhor através de nós. Amém. Que as nossas ações, que as nossas palavras, elas sejam cheias de justiça e de misericórdia. Amém. E que assim, meu Pai, o teu reino seja expandido nessa terra. Amém. Abençoe essa semana. Sei que vai ser um grande desafio, mas que o teu Espírito Santo fale aos corações de cada um de nós, Senhor. E que nós sejamos assim impelidos por ti a estarmos aqui todas as noites, para que o seu nome seja glorificado. Amém. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, te guarde, te ilumine, te dê um ótimo restante de sábado. Eu quero aqui fazer mais uma vez um apelo para que todos estejam aqui ao longo da semana, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos juntos crescer aqui no conhecimento da palavra e termos um encontro especial com Deus. Que Deus te abençoe. Todas as noites estaremos aqui, teremos muitos brindes, mas o maior deles vai ser a sua presença. Deus abençoe. Okay, vamos ir. Só relembrando, hoje às 16 horas, teremos ali na Igreja das Mangueiras, celebração dos pequenos grupos, estarão os quartetos ali, haverá batismo. Então, hoje à tarde, às 16 horas ali nas Mangueiras, participaremos. E amanhã à noite, às 19h30, estaremos juntos. Para todos uma boa tarde e até amanhã,
ou até daqui a pouco, se Deus quiser. Que Deus acompanhe, que Deus esteja com todos. Amém. Olha, aproveite para convidar também seu amigo para a semana de oração, viu? Seus amigos aí das outras igrejas, colega de trabalho, colega da escola. Pois quero ser tempo teu. Quando eu sair desse lugar, Jesus, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.